Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para gravar o nosso primeiro vídeo assim de bate-papo aqui na loja nova, né? Que é o nosso bate-papo de segunda, que está sendo na quarta, né? O nosso bate-papo de segunda é um vídeo que eu gravo aqui pro canal toda segunda-feira, em que eu troco ideia, né? Eu sempre trago uma palavra pra gente conversar sobre vida espiritual. E nessa segunda-feira, como eu estava trazendo para vocês uma sequência de tudo que estava acontecendo da mudança, né? A mudança ela começou no domingo, eu continuei a mudança na segunda-feira e ontem que eu vim terminar a mudança, né? Então eu fui fazendo os vídeos na sequência das coisas que foram acontecendo e postando para vocês, né? Então por isso eu não gravei o nosso bate-papo na segunda-feira, mas estou gravando hoje e o nosso primeiro vídeo aqui na loja nova, em que eu estou diretamente conversando com vocês, é um vídeo que a gente vai falar sobre Deus. E essa é uma das coisas que eu sempre comento com vocês, gente, que é muito importante para mim. Sempre, quando a primeira coisa que eu vou fazer de qualquer coisa, sempre tem que ser para Deus, porque eu estava ouvindo uma pregação ontem em que a moça, ela falava assim, ela dava uma ideia do que é primícia para Deus, é você honrar, né? Você dar o primeiro lugar para alguém significa que você está honrando aquela pessoa. Não tem quando você vai cortar um bolo num aniversário e fica assim, para quem vai o primeiro pedaço, não sei o que, o primeiro pedaço é como se fosse para a pessoa mais importante da sua vida, né? E aí a moça, ela tava falando assim, que mesmo que o marido dela desse, se o marido dela desse o primeiro pedaço de bolo para a mãe dele, que ela ama a sogra dela, mas se ele desse o primeiro pedaço de bolo para a mãe dele, mesmo que ele desse o bolo inteiro, o resto do bolo inteiro para ela depois, ela não ia querer. Por quê? O primeiro pedaço é a pessoa que você quer honrar. Então, por isso que sempre as primícias demonstram quem que é mais importante para você, quem que está em primeiro lugar na sua vida, quem que vem na sua cabeça antes de você fazer qualquer coisa. Por isso que tudo que a gente for fazer primeiro, a gente tem que fazer primeiro para Deus. Por isso que o primeiro vídeo aqui nessa loja da gente conversando é o nosso bate-papo de segunda. O primeiro vídeo que eu faço assim, sentada, trocando ideia, igual esses vídeos que eu falo de dicas, né? Vídeos que eu faço aqui com vocês, em que a gente conversa, em que eu paro para falar diretamente com vocês, tá bom? E eu separei 2 versículos pra gente conversar aqui no vídeo de hoje, tá bom, gente? O primeiro versículo, ele está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa é a primeira passagem que eu quero que vocês leiam aqui comigo. A segunda passagem está em Provérbios capítulo 16, versículo 3, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Então nós vamos conversar hoje sobre esses 2 versículos aqui que eu acabei de falar com vocês. O primeiro versículo, ele traz a ideia de que Deus sempre tem planos para o bem das nossas vidas. Deus nunca vai ter planos para nos causar dano. Deus nunca vai ter planos para nos fazer mal. Apesar de às vezes as pessoas reclamarem, murmurarem de estarem passando por uma luta, por uma prova, nunca é da vontade de Deus que a gente sofra. Só que esse sofrimento, ele tem sempre um limite, tá? Quando é necessário que a gente passe por uma prova em que a gente sofra, ela tem um propósito e ela tem um limite,
tá? Deus jamais ele vai te dar uma prova que vá além das suas forças, tá? Deus vai te dar uma provação em que ele vai te capacitar e te dar forças para enfrentar essa provação, tá? Então Deus jamais vai te dar uma provação para te causar dano, para te deixar doente, para te destruir. Deus jamais vai fazer isso com a sua vida. Quando você passa por uma provação que, apesar de você não estar vendo saída, de você estar sofrendo demais, aquela provação ali, você precisa passar por ela. O que você tem que fazer é se manter firme e pedir a Deus para te dar força, manter a sua fé, porque é muito fácil você ter fé quando está dando tudo certo. Agora, a sua fé, ela é provada e testada quando você está passando pelo deserto, né? Então, Deus sempre tem os melhores planos para a nossa vida. Se você for pensar nas pessoas mais importantes da Bíblia, as pessoas que foram ícones da Bíblia, do Antigo, do Novo Testamento, né? Por exemplo, Davi, Jó, Abraão, Isaac, Jacó. Todas essas pessoas, elas têm algo em comum. Todas essas pessoas foram pessoas importantíssimas na Bíblia e são pessoas que foram honradas por Deus. E o que elas têm em comum? Confiança. Todos eles confiaram em Deus em todos os momentos que Deus mandou confiar. Todos eles. Quando Davi era pequeno, ainda era novo e ainda cuidava das ovelhas do pai dele, que o profeta falou que ele seria o novo rei, ao invés dele ficar com medo, ele confiou em Deus. Quando ele foi enfrentar aquele gigante, ele era pequenininho, ele era assim um homem pequeno, ele era baixinho, ele não teve medo, ele confiou em Deus no momento que ele podia morrer. Ele confiou em Deus, ele confiou que Deus ia livrar ele, Deus deu a vitória para ele, porque ele deu a honra para Deus. Ele falou: quem é você para enfrentar o exército do Deus vivo? Então ele deu a honra para Deus, ele foi em nome de Deus. Então Deus abençoou e ele ganhou. E depois, quando Davi foi perseguido pelo rei Saul, que ele teve que fugir, que ele teve que dormir sozinho, que ele teve que passar por muitas provações sozinho, até os irmãos dele, amando do rei, caçavam ele, e ele estava completamente sozinho, sem a mãe, sem o pai, sem ninguém que ele pudesse confiar, morando em caverna, fugindo do rei que queria matar ele. Ele não perdeu a fé, ele continuou confiando em Deus. Quando José foi traído pelos irmãos e foi jogado naquele buraco, ele manteve a fé, confiou em Deus. Quando ele foi vendido como escravo, ele continuou adorando a Deus, mesmo como escravo numa outra terra, sendo que ele, onde ele morava, ele era príncipe, ele era um príncipe, ele tinha servo, ele tinha tudo, e ele foi vendido como escravo. Em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele murmurou, e ele continuou fazendo tudo que ele fazia com excelência. Tudo que ele fazia com excelência, e Deus ia abençoando ele, porque ele não reclamava, ele confiava em Deus e continuava agindo com excelência, assim como Davi. Davi confiou em Deus, obedecia a Deus, o que Deus falava, apesar de às vezes ele não querer, ele obedecia a Deus, e o que Deus fez? Transformou ele em rei. E José confiou em Deus, obedeceu a Deus, mesmo depois de tanto sofrimento e injustiça. A mulher do patrão dele, ele era super honesto, nunca fez nada contra a mulher. A mulher acusou ele de ter tentado violentá-la e ele não fez nada, foi preso injustamente, foi preso. Depois de ser escravo, ele ainda foi preso, ficou um tempo na cadeia. Ele não reclamou, ele não murmurou. Ele continuou confiando em Deus. O que Deus fez com ele? Ele virou governador do Egito. Só abaixo do faraó. O único que estava acima dele era o faraó. Davi obedeceu e confiou, virou rei. José obedeceu e confiou, virou governador do Egito. O cara mais poderoso da terra naquela época, depois do faraó. Ele sustentou todos os irmãos dele que jogaram ele no buraco e venderam ele. Ele sustentou todos os irmãos depois.
porque quem é filho de Deus não guarda mágoa, não guarda rancor, obedece a Deus, porque Deus abençoa sua vida, independente do que o outro está fazendo. O erro do outro, ele paga com Deus depois. Você não é justiceiro para poder fazer nada com ninguém. Você tem que fazer o seu melhor, tratar as pessoas bem. Por obediência a Deus, você tem que ter amor ao próximo e amar os seus inimigos, né? Então, José confiou em Deus, Davi confiou em Deus, Abraão, Deus falou, sai da sua terra, sai de perto dos seus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu vou te fazer uma grande nação. Abraão saiu da casa do pai dele, que era um idólatra. O pai dele era Terá, fazia muitos ídolos, né? Fabricava ídolos, e ele trabalhava com o pai dele, ele tinha que fabricar os ídolos com o pai dele, porque o pai dele era pagão, né? O pai dele trabalhava com isso, eles tinham dinheiro disso. Então ele trabalhava com o pai dele construindo ídolos, mas ele era fiel a Deus. E Deus tirou ele de lá, porque lá não era o lugar dele. Deus não queria ele ali naquele lugar, né? Porque aquele lugar ali não era um lugar para ele. Ele era um servo de Deus. Se vocês forem parar para reparar, todos os grandes homens da Bíblia que são referência para a gente hoje, né? Abraão foi pai da fé. Mas por que Abraão foi pai da fé? Abraão, ele durante muito tempo, ele demorou muito para ter filho, o primeiro filho dele, né? Ele foi ter filho quando ele já estava idoso, né? E ele teve, por desobediência, né? Ele teve um filho com a serva da esposa dele, da Sara, porque a Sara queria engravidar, mas não teve paciência de esperar. E aí ela mandou o marido dela se deitar com a serva dela para ela poder engravidar e ela ter o filho por meio da serva dela. Antigamente tinha dessas coisas. E aí ele teve o primeiro filho dele, que foi o Ismael, que gerou os ismaelitas, né? E depois que ele foi ter o filho dele com a Sara, né? E aí o que acontece? Quando a Sara teve o filho, quando ela engravidou, que ela teve o filho, que ela já era idosa na época, Deus fez um teste com Abraão e Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho. E aí Abraão, por obediência e por amor a Deus, Abraão levou o filho dele no monte para sacrificar, por amor a Deus. Quando chegou na hora dele sacrificar o filho dele, Deus falou, não precisa, não vai sacrificar o seu filho. Aí Deus mandou um cordeiro lá no topo do monte, que foi o que entrou no lugar do filho dele e foi sacrificado. Pode ter algumas pessoas que podem achar estranho, nossa, mas por que Deus pediu o filho dele para poder sacrificar? Por que Deus fez isso? Deus, ele fez isso porque ele já sabia que ele não ia pedir isso para Abraão. Ele fez um teste com Abraão, ele não ia pedir o filho dele, e ele deu a Abraão a opção de salvar o filho dele, de não precisar fazer o sacrifício. Mas o próprio Deus não teve a opção de salvar o seu próprio filho, porque Deus não pôde poupar Jesus por causa da gente. Porque se Jesus não viesse para ser morto pelos nossos pecados, todos nós estaríamos condenados ao inferno, todos nós estaríamos perdidos, se não fosse o que Jesus fez na cruz por nós. Então Deus não teve essa opção. O filho de Abraão não estava condicionado a salvar ninguém. Então ele pôde ser poupado. Agora Jesus Cristo não pôde ser poupado. Então por isso que Deus fez isso com Abraão, para que hoje a gente pudesse entender o significado do sacrifício de Jesus na cruz. Não entenda Deus como um tirano, como mal, que ia pedir a Abraão para sacrificar o filho. Não, Deus só fez isso para a gente entender o tamanho do amor dele, o tamanho do amor que um pai tem pelo seu filho e a dor que um pai tem se tivesse que tirar a vida do próprio filho. E Deus não teve escolha, Deus teve que mandar Jesus para nos salvar, para nos redimir, porque Jesus era puro,
Jesus é puro. E Jesus se fez pecado, Jesus se tornou em pecado no ato da crucificação por causa de nós. Jesus foi cuspido, foi torturado e foi crucificado, que era a pior forma de morte naquela época, porque a pessoa, quando ela era crucificada, quando ela ficava na cruz, ela ficava agonizando por horas e horas e horas e horas, porque o sangue demorava aquele furo nas mãos e nos pés, ele demorava a pessoa ter hemorragia, então a pessoa morria lentamente. Então, às vezes a gente não tem dimensão do que foi o sacrifício de Jesus na cruz, e às vezes a gente fica reclamando por causa de bobeira, por causa de qualquer coisa, por causa dos sofrimentos que a gente está passando. Às vezes a gente não pensa o sofrimento que Jesus passou por nós, o sofrimento que Deus passou quando viu Jesus ser crucificado para poder salvar a gente, e às vezes a gente reclama à toa, Deus fazendo tanto pela nossa vida. Então, se você for parar para pensar, todos os grandes homens da Bíblia, quando eles foram fiéis a Deus, Deus fez grandes coisas na vida deles. Pela fidelidade deles e obediência, Deus fez grandes coisas na vida deles. Às vezes não acontece grandes coisas na sua vida porque você não está sendo obediente, porque você às vezes não está colocando Deus em primeiro lugar, ou porque você não está fazendo aquilo que era para você fazer, que era você consagrar tudo que é seu a Deus. Então tem coisas que não acontecem na nossa vida pelas nossas próprias atitudes. Às vezes a gente mesmo se impede de receber a bênção que Deus tem para nossa vida. Porque, gente, Deus não tem plano de miséria para a vida de ninguém. Todos os homens que fizeram aquilo que Deus mandou prosperaram e muito. Deus, ele tem prosperidade guardada pra gente. A gente só não é próspero quando a gente não obedece a Deus. Se você obedecer a Deus, mesmo quando você não entende o que ele está fazendo, ele vai te honrar e você vai entender lá na frente por que ele mandou você fazer aquilo ali daquele jeito. Todos os grandes homens da Bíblia foram riquíssimos, foram muito prósperos. Todos eles obedeceram a Deus, não reclamaram, confiaram em Deus e mantiveram a fé nos momentos mais difíceis. Entenda, Deus nunca vai ter um plano de miséria para sua vida. Deus nunca teve um plano de você ser pobre, miserável, de você não ter dinheiro, de você viver mal. Deus nunca planejou isso para você, porque a Bíblia sempre fala que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Aqui no versículo que eu trouxe para vocês, o primeiro versículo, ele fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, fazê-los prosperar. É a Bíblia que fala, não sou eu que estou falando. Então, se está escrito na Bíblia que a gente vai ser próspero, cabe a nós fazer a vontade de Deus e obedecer a Ele nos momentos que Ele nos dá sinais do que a gente tem que fazer. A gente tem que obedecer e seguir as vontades dEle, mesmo quando a gente não entende as coisas, mesmo quando a gente está sofrendo. Você tem que amar o seu inimigo, mesmo sendo seu inimigo. Por quê? Porque isso faz você ser obediente a Deus. E Deus, ele honra aqueles que são obedientes a Ele, aqueles que honram o nome dEle, aqueles que consagram tudo que fazem a Ele. Olha o que está dizendo aqui no segundo versículo: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Por que eu trouxe esse versículo aqui para vocês? Está em Provérbios 16, versículo 3. Por que eu trouxe esse versículo aqui para vocês? Vocês, olha como é que são os planos de Deus. Sabe por que eu passei toda essa luta
ano passado agora, tantas vezes que eu vim aqui no canal gravar vídeo falando pra vocês que eu tava sofrendo, falando pra vocês que eu tava com pouco produto na prateleira, que eu tava chorando, que eu tava com medo de fechar a loja porque eu tinha pouca mercadoria, porque eu não sabia o que fazer. Tantas vezes que eu chorei, quando eu fiz a minha oração para me despedir daquela loja, eu lembrei de tudo que eu sofri naquele lugar e de tudo que eu cresci naquele lugar. Sabe por que eu sofri naquele lugar? Porque Deus, Ele me levantou para ter um ministério com vocês aqui no YouTube. Um ministério em que eu possa dividir as minhas experiências com vocês e dessa forma, tudo que acontece na minha vida, se eu consagro as minhas coisas para Deus e eu passo isso para vocês, vocês veem Deus ser glorificado na minha vida. Por que Deus permitiu que eu sofresse aquilo tudo? Para vocês perceberem que mesmo a gente em meio ao sofrimento, Deus, Ele permite a gente sofrer porque o deserto é uma escola. Eu precisava aprender várias coisas, mas Deus, Ele estava sempre me sustentando. Deus sempre me dava uma válvula de escape. Deus sempre me abria uma porta, uma janela. Quando as coisas se apertavam demais, Deus sempre abria uma porta para mim. Quantas vezes eu já cheguei aqui no canal para vocês e falei assim, olha gente, que coisa legal que aconteceu. Uma pessoa entrou em contato comigo e me ofereceu todos os produtos que ela tinha para mim pagar parcelado, e porque eu não teria para comprar à vista, para mim pagar parcelado por mês para ela, porque ela tá parando de vender, não vai mais vender, e se for ficar com ela lá, vai vencer, então para ela é mais lucro, mesmo que ela receba parcelado, mas é mais lucro ela passar tudo para mim do que ela ficar com aquilo para lá. Gente, a pessoa me procurar sem eu não fui procurar ninguém para pedir para ninguém me dar produto por misericórdia, não. As pessoas, foi mais de uma vez que isso aconteceu, as pessoas me procuraram e falaram assim, aqui Bianca, eu não tô mais trabalhando com isso aqui não, você não quer ficar pra você não? Você vai me pagando aí do jeito que dá pra você, só porque se ficar aqui comigo vai vencer. Vocês sabem que os produtos que a gente trabalha não é igual roupa. Roupa não tem vencimento, mas esses produtos que a gente trabalha tem. Então, para as pessoas que não vão mais mexer com isso, não é jogo ficar com esses produtos lá parados. É melhor você vender para alguém, mesmo que você for receber aos poucos, mas você vai estar recebendo por aquilo ali. Melhor do que aquilo ficar parado, vencer e você ainda perder o dinheiro. Então, Deus colocava pessoas no meu caminho para me oferecer produtos. Isso aconteceu mais de uma vez, isso aconteceu umas 3, 4 vezes, de pessoas me procurarem e me oferecendo, você quer ficar com tantos produtos? Eu cheguei a mostrar para vocês, teve vezes que eu não mostrei, que não deu para mim mostrar, mas teve vezes de eu gravar e mostrar para vocês no Instagram, aqui no canal, mostrar para vocês, olha a caixa aqui que a pessoa mandou para mim. Pessoas às vezes de longe, de outro estado, que me seguia aqui no canal, que não me conhece. Aí eu te pergunto, não é Deus na minha vida? É quem? Fora inúmeros outros milagres, Deus já fez acontecer na minha vida, de surgir uma solução para o meu problema de um lugar que eu nunca imaginei. Nunca imaginei que ia sair daquele lugar e nem que ia sair daquela forma que aconteceu. Deus, às vezes a gente tem a cabeça tão limitada, porque a gente é ser humano, a gente não tem ideia dos meios que Deus tem de fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Deus pode fazer tantas coisas acontecerem de um jeito surreal, que você não imagina, que você não tem de onde tirar da sua cabeça. Deus pode fazer acontecer, e só depois que acontece que você entende que foi Deus fazendo. Todas as vezes que eu precisei de socorro absoluto, Deus sempre me abriu uma porta. Mesmo eu estando no deserto, mesmo não sendo uma porta assim que fosse me enriquecer, mas que fosse uma porta assim para mim pagar algo que eu estava desesperada, Deus sempre, porque não era o momento de eu enriquecer, era o momento de eu passar pelo deserto. Porque, gente, eu aprendi tanta coisa. Esse ano eu ia fazer 4 anos naquela outra loja.
4 anos, agosto desse ano eu ia fazer 4 anos naquela outra loja. Eu aprendi tanta coisa, a minha cabeça mudou tanto. Quem me acompanha aqui no canal desde quando eu trabalhava em casa, desde antes de eu ter loja, quando eu ainda tinha meus produtos em casa, que eu vendia em casa, que eu já fazia vídeo pra vocês, quem me acompanha sabe que eu defendi o fiado com unhas e dentes, eu achava que era maravilhoso. Olha como que a minha cabeça mudou, como que eu fui evoluindo nesse tempo todo. Mas por quê? Deus foi me moldando no que eu precisava ser moldada. E hoje eu não sei viver sem ser na dependência total de Deus. Tudo que eu vou fazer, eu falo, Senhor, me ajuda. Eu tô pensando em fazer isso, mas eu não sei como que eu vou fazer. Já aconteceu tanta coisa, gente, que vocês nem imaginam. Tanta coisa que Deus faz acontecer na minha vida. Para vocês terem uma noção, mais um milagre que aconteceu agora ontem. Deus faz milagre na minha vida todos os dias. Porque tudo que eu faço, eu consagro para Ele e eu coloco diante dele. Eu falo, Senhor, eu preciso resolver isso aqui. Eu preciso tomar essa decisão. Me dá um sinal, Pai. Me ajuda. É para eu tomar esse passo? É para eu fazer isso aqui? Se for, me dá um sinal, me ajuda. Vai comigo. Se o Senhor não for, eu não vou também. Foi isso que eu falei com Deus quando eu mudei de loja. Se o Senhor não for, eu não vou. Eu vou continuar aqui. Eu só vou se o Senhor for comigo. Ontem, eu fui conversar com o dono da franquia da Cacau Show. Eu tava conversando com ele sobre o meu planejamento de Páscoa, né? Tava conversando sobre o meu planejamento e que eu não sabia se eu ia conseguir comprar a quantidade que eu preciso, que eu planejava de vender de Páscoa esse ano, por causa dessa questão da mudança da loja. Eu tô tendo que gastar com outros móveis, com a divisória, eu vou ter que fazer o letreiro lá de fora com cavalete, que tudo é gasto, não é barato, né? A própria mudança da loja, tudo é gasto, nada é de graça, né? Então, esse mês, né, eu já tive que pagar para entrar na loja, então tudo é gasto. E aí eu falei para ele, pode ser que eu não vá conseguir atingir aquilo que eu planejava para comprar de Páscoa esse ano, né? Então, assim, não sei como é que vai ser, não sei o que eu vou fazer. Ele, sem eu falar nada, ele me fez uma proposta de uma forma que fosse me ajudar, praticamente fosse ajudar só a mim. Como se ele não fosse ter vantagem nenhuma. Ele me fez uma proposta para me ajudar completamente. E ele é uma pessoa super sistemática, o dono da Cacau Show, da franquia onde eu compro. Ele é uma pessoa super sistemática. Ele me fez uma proposta ontem para me ajudar a conseguir comprar os produtos de Páscoa. E é um cara que jamais eu imaginaria que ele ia falar isso na vida. Aí eu pergunto para vocês, se não é Deus, é quem? Não tem outro. Só Deus. Ele tem os meios dele de nos abençoar. Se ele quer nos abençoar, ele faz. E ele tem inúmeras formas de fazer, inúmeras formas de abençoar, inúmeras, que você não sabe de onde que Deus tirou aquela ideia ali, aquela situação ali. Só ele poderia fazer aquilo acontecer daquele jeito. Quando você vê um troço acontecendo na sua vida para o seu bem, que você não sabe de onde saiu, você pode ter certeza que é Deus. Porque Deus, ele é assim, ele surpreende. Ele faz o impossível, ele faz coisas que a gente não faria, que a gente nem pensaria, que a gente nem teria imaginado. É o que Deus faz, a especialidade dele é essa. Surpreender. Gente, e por incrível que pareça, eu não planejei vir pra cá, pra essa loja aqui. Eu não estava planejando, só que no fundo do meu coração, do final do ano pra cá, eu comecei a olhar outras lojas com outros olhos, mas eu não falava nada, eu nunca coloquei isso em oração.
diante de Deus. Eu nunca orei, Senhor, me abençoa para mudar de loja. Nunca. Eu sinto que já era Deus me despertando para querer sair daqui, para querer sair de lá da outra loja. Eu sinto que já era Deus me despertando essa vontade de ir olhando outros pontos. Se eu via uma loja escrita aluga-se, eu já olhava assim com um olhar diferente. Eu já começava a pensar. Só que eu nunca falei nada com Deus. Eu nunca coloquei isso para Deus em oração. Porque eu sou muito grata a tudo que Deus faz para mim. Tudo que eu vivi naquela loja ali, eu só tenho a agradecer. O acidente que eu tive, que eu já falei para vocês há algum tempo atrás, que eu capotei 5 vezes num barranco de 30 metros, era para eu ter morrido ali. E eu não morri porque Jesus estava comigo dentro daquele carro. Deus me salvou da morte. Então, tudo que eu vivo além daquele dia, para mim, são dias que Deus está prolongando a minha vida nessa terra. Tudo que Deus me dá, eu sou muito grata a tudo que Deus faz na minha vida. Eu procuro ser muito grata e eu peço a Deus para manter meu coração com gratidão. Que Deus nunca permita eu ter um coração de reclamar. Eu não tenho nada que reclamar, eu só tenho a agradecer. Eu tenho uma família maravilhosa. Meus filhos têm saúde, são lindos. O meu marido é sem palavras para falar que o meu marido é espetacular. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que Deus faz na minha vida. Eu peço a Deus para me moldar, para me mudar, para mudar os meus defeitos, porque eu tenho muitos defeitos. Vocês não veem aqui, mas eu tenho. Às vezes eu sou grossa para falar, que eu acabo sendo arrogante, o meu jeito de falar, porque eu sou muito bruta e eu sou sincera ao extremo, então às vezes eu falo coisa desnecessária, eu sou arrogante mesmo para falar. Então eu peço a Deus para ir tirar isso de mim, porque eu não quero ser assim. Então, o que eu trago para vocês nesse vídeo hoje, eu vou deixar o link de um outro vídeo aqui para vocês assistirem, de uma pregação da Gabriela Rocha que eu estava assistindo hoje de manhã, que fala sobre você crescer espiritualmente. Para você crescer espiritualmente, você tem que estar disposto a ir a lugares que ninguém nunca foi. Você tem que se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou disposta para o Senhor fazer os teus planos na minha vida. Entenda que os planos que Deus tem para você são muito maiores do que o que você tem para você. Eu não planejava vir para cá. Deus quis me dar essa loja aqui. E Ele foi fazendo as coisas acontecerem para eu vir para cá. Ele foi me apertando porque Ele começou a sondar meu coração ano passado, quando eu comecei a ver outros pontos de loja, sem eu pedir para Ele. Ele começou a sondar meu coração e viu que eu tinha ali, comecei a despertar um desejo para mudar de ponto, que realmente aquela loja é muito apertada. Chega a época de Páscoa, só dava para entrar 4 pessoas na loja ao mesmo tempo. Essa loja, cara, Deus, Ele é tão perfeito. Deus me deu a melhor loja da calçada. A minha loja é a maior loja da calçada. A minha loja é a primeira. As outras lojas do lado da minha, elas vão diminuindo de tamanho, porque lá na ponta tem uma lanchonete, um bar que tem cozinha e tal. Então as lojas que tem aqui, a minha loja, ela pega toda a extensão do prédio que tem aqui em cima. Vocês acham que Deus faz serviço pela metade? Deus, quando Ele tem para dar, Ele te dá o melhor. O
o que Deus tem para você é muito melhor e maior do que você imagina para você. Eu imaginava que continuar lá naquela loja lá. Eu não pensava, não planejava nada para agora de sair. E Deus faz as coisas no susto, assim, quando você vê assim, ó. E Deus vai fazendo uma coisa em cima da outra. E as coisas vão fluindo, você vai ver as coisas fluírem de um jeito que você não entende. Quando eu comecei a ver as coisas acontecerem, eu falei assim, as coisas foram se resolvendo de um jeito assim, ó, muito rápido. Até o marceneiro, que eu fui lá para sondar, para fazer mais uma estante, fazer uma divisória aqui para mim, o cara ia viajar no carnaval. Depois do carnaval, ele falou que vai pegar uma obra grande e não vai mais poder fazer coisa assim menor, né? Tipo, uma coisa e outra, ele não ia poder fazer. O cara me ligou e falou comigo que não ia mais viajar no carnaval para fazer os meus móveis. Que ele ia viajar depois que acabasse os meus móveis. E aí? Se não é Deus, é quem? E a luz dessa loja? Que eu troquei a luz em menos de 30 minutos. Passei a luz pro meu nome. Você precisa confiar em Deus e obedecer. E consagrar os seus planos para Ele. Deus sonda o teu coração. Se Ele vê que o seu coração é grato, é cheio de fé, que você confia nele, não importa o que esteja acontecendo, você confia no plano que Ele tem para sua vida, Ele vai começar a agir na sua vida e vai começar a te dar respostas. Confia nele, consagra a Ele o que você quer fazer. Fala, Senhor, eu tenho plano de fazer isso, mas se o Senhor tiver algo melhor para mim, começa a fazer as coisas agirem na minha vida ao favor da tua vontade. Tu vai ver começar um reboliço na sua vida. Tu vai ver um monte de coisa acontecer. Tu não vai saber nem para onde está ventando. Quando você olhar, opa, caí aqui numa loja nova gigantesca, 10 vezes o tamanho da minha. Vai acontecer isso com a sua vida. Você confiar em Deus, quando você confiar em Deus e consagrar os seus planos para Ele e falar assim, Senhor, os meus planos são esses daqui, mas eu quero sonhar os teus sonhos. Eu quero para minha vida os planos que o Senhor tem para mim. E eu estou aqui à tua disposição para fazer o que for preciso fazer para realizar os teus planos da minha vida. Acabou. Deus vai começar a mudar a tua vida completamente. E tu vai ver a mudança, tu vai ver o lugar que Deus vai te colocar. Escuta o que eu tô falando, porque isso acontece na minha vida. Quem me acompanha aqui no canal tá vendo as coisas acontecerem na minha vida em tempo real. Só não vê quem não quer cada milagre que Deus vai fazendo. Deus tem os meios dele, confia nele que ele sabe o que ele faz. Tá bom, gente? Essa era a palavra que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu precisava mostrar para vocês, ligar uma coisa com a outra para vocês entenderem como que Deus, ele transforma coisas ruins numa coisa boa. Como que Deus, ele, quando a gente tem fé e quando a gente confia nele, mesmo nos momentos de sofrimento, quando eu chorava, quando eu sofria, que eu não sabia como é que eu ia resolver, eu ia para o meu quarto, eu fechava a porta e eu chorava com Deus. Eu colocava um louvor de adoração. Não era um louvor eu estou sofrendo, era um louvor de adoração. Tu és santo, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Adoração. Mesmo quando você não entende como as coisas estão acontecendo na sua vida. Faz isso que você vai começar a ver Deus agir poderosamente.
você vai começar a ver o agir de Deus de forma poderosa na sua vida. Tá bom, gente? Então eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Comenta aqui pra mim se essa palavra tocou no seu coração, se você sentiu Deus falar com você nessa palavra. Comenta aqui pra mim, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Não desista dos teus sonhos, porque se o teu sonho tá vivo, se o teu sonho tá intenso no seu coração e você vem orando a Deus por isso, provavelmente esse é um plano que Deus quer realizar na sua vida. Então continua colocando para Ele e pede a Ele um sinal e uma direção do que você tem que fazer. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.